Olá, pessoal! Aqui é a Regina Queiroz, do site sapatinhosbibi.com e a lojinha sapatinhosbibi.iluria.com. E hoje nós vamos aprender a fazer um sapatinho muito fácil. O tecido é difícil de costurar. Difícil não, né, gente? Trabalhoso. Mas ele em si é um sapatinho muito fácil da gente fazer, da gente montar, e fica muito bonito. Aqui, gente, eu estou utilizando pelúcia, e esse aqui, todo coloridinho, é lamê. Foi a cliente que escolheu, me mandou uma foto, né, para que eu pudesse desenhar o sapatinho para ela. Ela gostou. E para quem não conhece lamê, ele é um tecido que desfia bastante. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele é feito com fios dourados, como aquelas linhas que a gente compra para bordar, sabe? Então, esse é o lado direito, mas a cliente me pediu para utilizar esse lado aqui do lamê, certo? E eu vou usar também pelúcia, pelúcia normal, de pelo baixinho, tá? Porque ela queria um sapato bem quentinho para bebê dela, ok? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que estabilizar esse lamê. Aí tem muita gente que usa entretela e tal, eu não gosto. Então o que vocês vão fazer? Esse sapatinho só tem 3 partes. Ele tem a sola, o peito do pé e tem a parte de trás. Aqui, pessoal, eu estou utilizando o acoplado, que ele tem nylon de um lado e espuma do outro. Eu estou escolhendo esse rosa porque o sapatinho tem vermelho, verde, amarelo, você pode utilizar qualquer cor. E essas 2 partes aqui vão ficar por dentro, elas não vão aparecer, certo? Então, você vai riscar e cortar somente no forro. Se você não tiver acoplado na sua cidade, você pode usar o feltro, ok? Para dar estrutura. Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Como é que eu estabilizo esse tecido? Eu pego um pedacinho de lamê. Como eu disse, ela escolheu o avesso e eu vou estabilizar ele aqui, ó. Eu vou colocar direito com direito. Você alinha bem, porque o tecido é de bolinha. Aí vou pegar um alfinete e vou colocar aqui. Vocês podem colocar quantos alfinetes vocês quiserem. Eu vou colocar um só, tá? Deixa eu dar uma luz aqui para ver se vocês conseguem me ver costurando, ok? Só um momento. Pronto, pessoal, tô de volta. Eu acho que agora melhorou um pouquinho, né? O que eu vou fazer aqui para o acabamento já sair perfeito? Eu vou passar uma costura reta nessa lateral aqui, em toda essa volta e nessa outra lateral aqui. Tô fazendo isso, gente, para que a hora que a gente revire o sapatinho, ele fique com acabamento perfeito, ok? Eu não sei se vai dar certo vocês verem costurar. Olha, a minha margem de costura é bem pouquinho, ela chega a uns meio centímetro, tá? Um pouquinho mais. Vocês costurem na beiradinha o máximo que vocês puderem, tá? Que assim vocês não alteram o tamanho. Tem gente que me diz assim, eu montei o sapatinho, ele ficou muito pequeno. Gente, é a margem de costura, tá? Se vocês costurarem na beiradinha, o sapatinho vai ficar do tamanho do meu. Agora, se vocês costurarem com o pé de máquina, o sapatinho vai ficar bem menor. Então, esses sapatinhos que eu desenho, eles não são para você costurar com o pé de máquina não, tá bom? É o máximo na beiradinha, o máximo que vocês puderem. Dei um pequeno retrocesso aqui, mas na verdade não precisa, porque essa parte aqui, ó, ela vai ser costurada na sola. Então, não precisa. Deixa eu voltar a luz aqui um pouco mais alta,
para ver se vocês conseguem ver direitinho aqui. Vamos lá. Ó. Então, ó, eu vou retirar o alfinete e, ó, eu passei a costura aqui, nessa volta toda e aqui. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai recortar, tá, gente? Recortar, mas olha, bem justinho mesmo, sem deixar sobrar muita coisa, tá bom? Vai passar na volta toda aqui, ó, e vai recortar. Vai fazer isso no sapatinho todinho, no corpinho do sapatinho todinho. Se vocês quiserem alfinetar aqui para poder cortar e não errar, pode alfinetar, tá? Ó, eu vou deixar uma sobrinha bem pequena aqui, por quê? Porque a hora que eu revirar, essa parte tende a ficar um pouquinho mais curta. Mas é pouquinha coisa, tá bom? Mas se vocês deixarem muita e errar, não tem problema não. Porque, ó, na hora que a gente vira, o que acontece aqui? Aquele lado que a gente costurou, o colorido do lamê, ele vai ficar um pouquinho mais curtinho, ó. Você ajeita com o dedo, porque é um tecido bem molinho e ele é bem frágil. Então, vocês não podem empurrar com tesoura, tal, né? Então, faz o máximo que você puder aqui, ó, para empurrar esse cantinho e ficar tudo certinho, tá bom, pessoal? Ó. Pronto. Ajeitou ele aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar o alfinete e vai alfinetar essa volta aqui, porque nós vamos passar uma costura de segurança. Ó, eu não vou usar muitos alfinetes, não, e eu recomendo cuidado na hora de você alfinetar, porque, como eu disse, o tecido é bem molinho e ele é frágil, tá bom, pessoal? Ó, eu tô mexendo, ele já tá desfiando aqui. Mas desse jeito que eu tô ensinando, você vai conseguir estabilizar ele. Bom, pessoal, tá dando para vocês verem? Ó, eu só revirei, ajustei os cantinhos e ajustei essa parte aqui, ó, para não ficar sobrando em lado nenhum. Agora eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta aqui, bem na beiradinha, tá? Isso eu não vou mostrar costurando, pessoal, porque vocês estão acostumados a me ver fazer, certo? Ok? Vou passar e volto. Pronto, gente, ó. Já passei a costura em toda a volta aqui para estabilizar. Pode ser uma costura reta mesmo, tá? Agora eu vou tirar o alfinete e vou reservar essa parte. Agora nós vamos estabilizar a parte de trás. Como eu disse, vocês vão cortar só no forro, né? Tá aqui a minha parte de trás. E eu cortei 2 pedaços de pelúcia. Eu vou colocar os 2 pedaços de pelúcia direito com direito, aqui, ó. Direito com direito, certo? Aqui eu risquei só para saber se ia dar, esses 2 pedacinhos ia dar para eu estabilizar aqui. Essa parte do forro, você vai colocar o direito para baixo, tá? Ó. Tá direito com direito da pelúcia, então o lado do avesso tá pra cima, direito com o avesso do forro. Mas, na verdade, isso aqui também não importa, porque vai ficar por dentro, tá? Se você errar, só vai importar pé direito e pé esquerdo, porque isso aqui tem que ser, como se diz, espelhado, tá? Mesmo que você não vá fazer um pé direito e um pé esquerdo, vai fazer os 2 iguais. A solinha, ela tem uma curvinha, mas é uma curvinha bem pouquinha mesmo. Pra não dar muita diferença aqui, pessoal, tá vendo? Não dá muita diferença. Mas é bom você obedecer o espelhado, pelo menos você nunca vai errar quando tiver pé esquerdo e pé direito. Aqui, ó, eu vou deixar a parte de baixo sem costurar. E vou passar uma costura na beiradinha em toda a volta aqui. Passei a costura em toda a volta. Agora eu vou tirar o alfinete, né? E nós vamos recortar, tá? Recortar bem aqui, ó, na bordinha, certo? Não esquece, tá, gente?
é para passar a costura acompanhando o desenho da peça e bem na beiradinha, tá? Se você não conseguir fazer muito, 3 milímetros, 4 milímetros, faça pelo menos meio, tá? Meio centímetro, porque se for uma costura muito grossa, não vai dar certo. Aqui, ó, eu vou dar um picotinho nesses cantinhos aqui, para não ficar bicudinho. E aqui nós vamos tirar essa parte que tá sobrando, sempre com aquela sobrinha que eu te falei, porque na hora que a gente revira a peça, pode ser que falte alguma coisa, né? Que ela fique um pouquinho menor. Ó, aqui, ó, nós colocamos esse direito com o avesso, porque você vai virar é por aqui, ó. Você vai pegar essas duas partes da pelúcia ou do tecido que você escolheu e vai revirar. Fica lindo, gente, fica perfeito. Bom, a parte de trás, ó, já tá estruturada, já tá costurada e estruturada. O que que a gente vai fazer? Nós vamos ajeitar essas pontinhas aqui, ó, tá vendo que aqui ficou um pouco menor? Você dá uma puxadinha e vai estabilizar com o alfinete aqui. Vou pôr um só aqui, tá, gente? E vou passar aquela costurinha famosa de segurança nessa parte aqui. Vou aproveitar, depois que passar a costura de segurança aqui, ó, aqui a largura é um pé de máquina, tá? Nós vamos rebater essa parte para ficar marcado onde nós vamos colocar o ilhós, certinho? Pronto, pessoal, ó, já fiz uma costura de segurança nessa borda, já rebati com o pé de máquina aqui tudinho, para depois a gente pôr o ilhós, né, e ficar mais bonitinho aqui, tá? Eu tô costurando com linha branca, não só para vocês visualizarem, mas porque a pelúcia é de cor clara. Vocês veem aqui, ó, que não dá muita diferença, né? Ou quase nenhuma. Mas vocês podem utilizar a cor do tecido que vocês estiverem usando, tá bom? Nada impede, certo? Bom, essa parte aqui, nós vamos também reservar junto com a parte do peito do pé que a gente acabou de fazer. Agora, nós vamos estabilizar a sola, ó. Eu cortei a sola no forro, no acoplado. Eu vou estabilizar ela aqui com uma costurinha de segurança por toda a volta, né? Isso vocês também já estão acostumados a fazer. Depois eu vou tirar todo o excesso desse tecido, tá? Por que que eu tô fazendo assim? Porque a pelúcia é um tecido bem escorregadio, né? Pra ficar mais fácil de costurar e dar tudo certinho. Tá bom, gente? Pronto, gente. Eu já estabilizei a sola na pelúcia, passando uma costurinha de segurança por toda a volta, né? Agora, o que que eu vou fazer? Nós vamos montar o sapatinho. Mas antes, eu queria dizer para vocês cortarem mais uma vez a pelúcia, tá? Para vocês terem uma sola de reserva. Porque nesse sapatinho, o acabamento é todo embutido. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Eu sou horrível de laço, então eu dei um nó aqui. Deixa eu tirar ele da forma para vocês verem. Ó, tá vendo? O acabamento dele é perfeito. Não tem nada aparente, ó. Para todo lado que você olhar, não tem. Acabamento perfeito. Então, nós vamos fazer ele com o forro embutido. Forro não, a sola. Eu acho mais fácil fazer a sola do que o forro embutido. Acho mais fácil. Vou ensinar para vocês, tá? Como é que eu vou fazer. Bom, agora nós vamos cortar, né? Essa aqui que nós vamos usar para fazer a sola embutida. Ó, vocês entenderam, né? Uma vez no forro, uma vez na pelúcia, estabilizou com costurinha em toda a volta. Mais uma vez, vou cortar na pelúcia, ó, risquei e vou cortar e vou deixar reservado pra gente fazer o acabamento embutido, certo? Próximo passo agora, gente, para iniciar a montagem, é achar o meio do calcanhar, vou fazer uma marquinha a lápis, e o meio da parte da frente aqui. Fiz uma marquinha também a lápis, certo? Vou dobrar essa parte aqui também, ó, bem encontradinha. Se tiver alguma diferença aqui, ó, vocês têm que aparar, tá? Como o meu aqui é só pelinho, mas ainda tem um pouquinho aqui para aparar. Então, vamos dar uma paradinha aqui, ó. Segura bem certinho
Vocês têm que aparar, gente, para não dar diferença na hora de montar, tá? Bom, o meio ficou marcado aqui, ó. E eu vou também fazer a mesma coisa. Vou pôr uma marquinha a lápis aqui. Certo? Vou fazer a mesma coisa com essa parte. Vou dobrar o meio, juntar as duas partes. Procura juntar bem certinho para você não montar um sapatinho torto, tá bom, pessoal? E vou marcar, ó. Tá vendo? A minha costurinha foi tão na beiradinha que ela soltou aqui. Mas não tem importância não, tá, pessoal? Mas se for no caso de alguém que não tiver experiência, pode, menos experiência do que eu, pode ir lá costurar de novo, tá? Pronto, fiz uma marquinha aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer para montar esse sapatinho, deixa eu tirar essa cadeira daqui. Ó, nós marcamos o meio de tudo, certo? Mas a primeira coisa que você vai fazer é pegar o lado direito, tá? Da lateral e vai casar aqui. Ó, peguei a lateral, virei para baixo, virei para mim. E vou pegar esse lado aqui, ó, e vou colocar exatamente aqui. E vou dar a volta e vou colocar o outro lado também estabilizado aqui. Ficou certo ou ficou confuso? Aqui, pessoal, ó. Virei para baixo para mim. Peguei essa parte aqui, ó. Tá vendo que tem uma parte chanfradinha, uma parte reta? Você vai pegar essa parte reta e vai casar aqui, ó. Não precisa muita coisa não, tá? Meio centímetro já basta. Aqui. Se vocês quiserem, pode colocar um alfinete aqui, tá? Vamos colocar um alfinete. Ó, tá do lado direito, né? Esse outro lado reto aqui, você vai casar com essa parte reta aqui. E, ó, vai de novo, não é muita coisa não, ó. Meio centímetro. Tá? Não vou pôr um outro alfinete aqui, porque não vou precisar, porque eu tô segurando aqui. Mas você pode pôr, tá? Se você quiser, pode pôr. Essa parte aqui, ó, tem que estar reta, tá vendo? Se não tiver, você pode pegar uma tesoura e acertar, tá bom? Aí ele vai ficar assim, ó, o sapatinho quase pronto. Pessoal, antes de costurar, eu quero lembrar que se você é iniciante, coloque um alfinete de cada lado e veja se o seu sapatinho vai casar direitinho com a sola, tá bom? Com a prática, a gente já não faz mais isso, já sabe que entrando aqui meio centímetro, o molde eu já desenhei ele, para que você entrando com esse espacinho aqui, ó, meio centímetro e passando a costura, vai casar direitinho com a sola. Mas se você é iniciante, coloca um alfinetinho antes de passar a costura, tá? Vai lá na sola e confere. Tá bom? Agora eu vou costurar. Essa parte, pessoal, eu acho importante mostrar, porque você vai passar a costura bem em cima de onde você rebateu, tá? É isso que eu vou fazer agora, ó. Eu tô bem em cima de onde eu rebati. Aí você vai passar uma costura reta, mas passa ela sem retrocesso até em cima. Em cima você dá um pequeno retrocesso, tá bom? Aí vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? O outro lado é igualzinho. Sem esquecer de tirar o alfinete, para não quebrar a agulha da máquina, tá bom, pessoal? Tem algumas agulhas que passam, né? Algumas máquinas que pode passar em cima do alfinete, não é o caso da minha. Eu costuro numa Eugene Futura, ela é uma máquina pequena e poderosa, viu, gente? Ela costura tudo, faz bolsa, faz sapatinho, faz boneca. Essa aqui é uma pequena poderosa. Bom, vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Chegou aqui em cima, eu dou um pequeno retrocesso. Pronto. Já tá tudo fixo aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver direito? Que às vezes eu me movo aqui, como eu tô filmando com o celular, aí fica
Eu fico sem saber se vocês estão vendo, ó. Então, o corpo do sapatinho já tá pronto, ó. Eu vou passar essa costura aqui de novo, a costura de segurança aqui. Por quê? Porque eu não gosto de nada soltando na hora que a gente monta, né? E vocês também não gostam, né, pessoal? Pronto, agora eu vou precisar parar um pouquinho aqui. Porque essa parte, ela tá dando uma diferença, ó. Bem pouquinho, mas ela tá dando uma diferença. Então, aparei e vou lá costurar de novo. Enquanto eu não estabilizar essa parte, ó. Essa parte aqui, eu não vou montar o sapatinho. Por quê? Porque se ficar soltando o tecido na hora de você montar, você ou vai ficar perdido na hora de montar, ou vai dar errado a sua montagem, tá? Então, pessoal, ó. Quem tiver zigue-zague, passa zigue-zague. Quem não tem zigue-zague, passa a costura reta mesmo. O importante é você estabilizar isso para que nada se mova na hora que você for montar, tá? Para ficar mais fácil a sua montagem e a sua peça fica bem bonita, tá bom? Ó, vamos tirar as rebarbinhas, né? Tá passando aqui. Vamos ver se... Ah lá, ó. Aqui, ó, tem uma pontinha que eu tenho que tirar fora. Você deixa o mais reto possível, apara as linhas, certo? Agora nós vamos achar o meio disso aqui, do corpo do sapatinho com a parte de trás, ó. O que que eu faço? Eu vou primeiro alinhar essa parte aqui, ó, ver se tá tudo alinhadinho. Você já achou o meio, mas como a gente costurou, nós vamos novamente conferir se o meio tá certo, ó, tá certo. E vamos fazer a mesma coisa com essa parte da frente aqui. Vamos alinhar tudo. Tem que ter paciência, ó, essa aqui já deu um pouquinho mais pra cá, ó. Então, eu vou ter que prestar atenção nessa marquinha aqui. Deu um pouquinho a diferença, mas deu. Certo? Agora, nós vamos pôr na sola do sapato. Você vai virar a parte da pelúcia para cima, vai pegar o meio dessa parte aqui que você já achou, vai casar aqui com a marquinha, vai colocar um alfinete, certo? Aqui no meio. Cuidado com o lamê para você não desfiar ele na hora de colocar esse alfinete aqui. Confere se a marquinha tá certa. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa na parte de trás. Quem já me conhece, já está acostumado a fazer esse processo aqui. Porque eu sempre faço isso, né? Um alfinete na frente, um alfinete atrás. Às vezes você vai colocar e vai falar assim, ai, Regina, parece que a minha sola não vai caber. Mas cabe sim, pessoal, tá? É só impressão, porque vai dar tudo certinho. Que eu desenhei o molde para você realmente fazer tudo certinho, tá? Ó, por onde que você vai começar? Por aqui. Pelo calcanhar, tá? Daqui do meio pra cá. E vai seguindo, alinhando e seguindo. Ó. Parecia que tava largo, né? Mas tá vendo como tá casando? Aí... Você vai fazer isso, pronto, ó, deu certinho. E vai fazer isso no outro lado também. Ó, vai ajeitando, pronto. Ó. Justinho, pessoal, ó, certinho. Tá conferido? Vamos lá costurar toda a volta. Vocês prestarem atenção, né? Direito da pelúcia, direito do sapatinho. Vocês vão fazer essa costura na beiradinha de toda a volta pelo direito, tá bom? Eu resolvi mostrar eu costurando em toda a volta aqui um pedacinho pra vocês. Apesar que eu não sei se a posição da câmera tá dando pra vocês verem direitinho. Porque eu vou devagarzinho, pessoal. Centímetro por centímetro, ó. Eu costuro um pedacinho, vou lá e ajeito de novo. Vou esticando a sola e ajeitando a parte da lateral. Com muito cuidado na parte que for mais grossa.
Não tiro o alfinete do meio, tá? Vou só distribuindo aqui. Ó. É aos pouquinhos mesmo, tá, gente? Tem que ter bastante paciência. Vocês vão aos pouquinhos, ó. Aqui, ó, você pode até fazer umas dobrinhas, mas a parte que você vai costurar tem que ficar reta, tá bom? Bem lisinha. Ó. Vai mudando as preguinhas de lugar, levanta o pezinho se você precisar, né? Mas a parte que tá costurando tem que ficar bem lisinha, sem fazer preguinhas. Agora eu já posso tirar esse alfinete porque eu já cheguei no meio, certo? Ó, e vou começar a ajustar essa outra parte aqui, porque eu comecei do calcanhar pra frente, agora eu tô voltando. Ó, costura um pedacinho, vai, ajeita tudo, deixa bem lisinho, ó, aqui tem que trazer ele mais pra cá. Pronto. Vai ajeitando e costurando na beiradinha, tá, gente? Confere o calcanhar aqui, ó, se você não tá tirando ele fora do lugar. Tem um pedacinho sobrando aqui, ó, eu vou tirar. Vou puxar o calcanhar de novo. Vou puxar a sola pra cá, pra mim, ó. Vou ajeitar e continuar costurando. Muito cuidado nessa parte grossa, para não quebrar a agulha, a gente passa bem devagar. E aqui a gente vai ajeitando. Pronto, ó. Agora essa preguinha eu vou desfazer ela, para que essa parte aqui do calcanhar fique retinho. Espero que esteja dando para vocês pelo menos entender o que eu tô fazendo, né? Posso tirar o alfinete do calcanhar, porque eu já cheguei no final. Pronto. Encontrou as duas costuras, a do início e essa aqui, que deu a volta toda. Vou passar um pouco mais à frente, para dar um arremate. E retirar. Pronto, gente. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas deu para vocês entenderem direitinho, né, o que eu fiz, ó. O sapatinho tá costurado em toda a volta, ele tá lisinho, redondinho, tá vendo? Olha aqui por dentro, ó. Ele tá lisinho, redondinho, com acabamento perfeito, certo? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai embolar isso aqui um pouquinho. Vamos dobrar essa parte do calcanhar pra frente. Dobrar para encontrar a outra. Ó, fiz um bololozinho aqui. Aqui, ó, eu vim com essa parte do calcanhar pra cá, uma de um lado, outra do outro. Ficou tudo retinho. Você confere se essa parte onde você vai passar a costura tá realmente tudo lisinho e sem pegar a parte que você não pode costurar, certo? Agora você vai pegar o avesso dessa sola que você cortou e deixou lá pra cima, ó, direito pra baixo e o avesso pra cima. Nós vamos colocar aqui, ó, por cima e vamos costurar toda a volta. Procurando passar em cima daquela costura que você fez. Se você preferir, você vira do avesso assim, ó. Só toma cuidado para saber se você tá puxando e pegando a sola também, né? O forrinho, tá? Você pode usar também quantos alfinetes aqui você quiser. Eu acho que eu vou usar um aqui. Um nessa parte aqui. Vou pôr mais pra cá, né? Senão vai atrapalhar eu costurar. E não vai adiantar eu pôr ele lá. Ó, empurra tudo pra dentro. Essa parte é a mais chatinha e trabalhosa. Mas ela é a que dá a beleza do sapatinho, o acabamento perfeito. Vocês estão vendo aqui, ó, que parece uma curvinha? Eu vou deixar daqui até aqui aberto.
Vou passar a costura em toda a volta e deixar esse pedaço aberto para revirar. Ok? Vocês entenderam? Pronto, pessoal. Ó, eu costurei daqui desse pedaço, dei a volta toda e fiz um retrocesso aqui, ó, deixei. E por esse buraquinho aqui, ó, a gente vai ter que revirar o sapatinho inteirinho, tá? Agora é uma hora que você tem que ter muita paciência, porque se você esticar demais a pelúcia, aí esse buraquinho para fechar, você vai ter que franzir ele muito. Apesar de que qualquer defeitinho de costura na pelúcia não aparece por causa dos pelinhos. Mas você tem que ter paciência, tá? Revirar o sapatinho bem devagar para que você não destrua o sapatinho, tá bom? Porque é muito difícil ter trabalho, chegar até nesse ponto e depois você destruir o sapatinho, vai ter que começar tudo de novo, ó. Revira, empurra bem as costuras, com cuidado. Como eu disse, o lamê ele é bem frágil, ele desfia muito. Aqui, tá vendo essa abertura, ó? Aí você vai empurrar essa parte aqui pra dentro, vai dar uma dobrinha bem pequenininha de acabamento e vai fazer essa costurinha aqui, certo? Aí você fechando essa costurinha aqui, ó, o sapatinho vai estar pronto, perfeito, com acabamento maravilhoso pelo lado de dentro. Ah lá. Agora, pessoal, é só fazer 2 pontinhos de cá, 2 de cá e colocar os 2 ilhós e o sapatinho tá pronto. Pronto. Aqui, ó. Pus 2 ilhós de cada lado, uma fitinha fininha e ó o acabamento por dentro. Vocês conseguem ver? Aí, ó, nem dá para perceber onde foi que eu fechei aquele buraquinho que a gente deixou para revirar o sapatinho. Espero que vocês tenham gostado, viu, pessoal? Essa técnica de estabilizar tecidos quando eles são difíceis de costurar, eu uso também no cetim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Voltei, pessoal. Essa é uma super dica, hein? Sabe aqueles sapatinhos que a gente faz de cetim para as meninas customizarem, bordar? Tem muita gente que acha difícil trabalhar com cetim, né? Eu estabilizo o cetim no acoplado, dessa forma aqui, ó. Eu corto, eu risco e corto as partes do sapatinho, sola, tirinha, corpinho do sapatinho, corto no tecido, no cetim, certo? E aí eu pego o avesso do acoplado, ó. Eu utilizo geralmente o branco, porque você pode, é fácil de achar, e o branco pode ser o forro de qualquer cor, de rosa, azul, vermelho, né? E branco mesmo. Tá certo, pessoal? E aí eu estabilizo com a mesma técnica que nós fizemos esse sapatinho aqui, ó. Certo? A única diferença é que aqui não tem que cortar outra sola para fazer o acabamento embutido, tá bom, gente? Porque a gente usa a palmilha de EVA por dentro do sapatinho com a nossa etiqueta, certo? Mas, ó, tá tudo aqui, ó, sola estabilizada, tirinha estabilizada. Depois é só você recortar e montar. Gostaram da dica? Essa dica foi um bônus, né? Ó, o outro cor-de-rosa aqui, ó, que eu tô fazendo. Tá vendo, gente? Tá tudo aqui, as tiras, o corpo e a sola. O direito do forro fica com uma parte de dentro do sapatinho, né? Esse é o lado de fora. Então, aqui é o avesso do acoplado, certo? Então, vai ficar assim por dentro e por fora prontinho para as meninas bordarem. Bom, até o próximo vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo!